o menino e o jovem Satyasai. No ano de 1926, a prole de Padaraju, o filho mais velho de Kondama, um acontecimento foi prenunciado com estranhos sinais. A prole de Peda, a esta altura, consistia de um filho e 2 filhas. E após um longo período de esperanças, orações e pujas aos deuses domésticos, sua esposa Eshwarama estava novamente grávida. Suas orações pediam um outro filho. E à medida que o tempo passava, as esperanças cresciam. Mas ela vivia intrigada com certos fenômenos que estavam acontecendo dentro de casa. Por outro exemplo, um grande tabura, instrumento de cordas, encostado na parede da sala de estar, algumas vezes, no meio da noite, fazia um som estridente, sem que ninguém estivesse perto dele. O mandala, tambor, no chão, soava na escuridão, como se mãos habilidosas estivessem a tocá-lo. Qual seria o significado de tais fenômenos? Um sacerdote especialista em conhecimento do invisível contou-lhes que estes acontecimentos indicavam a presença de um poder benéfico e pressagiava um auspicioso nascimento. O ano de 1926 era conhecido como Akshava, significando o ano da não decadência e da sempre plenitude. E 23 de novembro é, de acordo com o calendário antigo, um dia a ser devotado à adoração do deus Shiva, o deus das grandes bênçãos. Neste ano, além do mais, uma certa justaposição de estrelas tornou o dia até mesmo mais apropriado para a adoração de Shiva. Assim, os habitantes da vila estavam fora decantando os nomes de Shiva, quando o sol nascente delineou as colinas montanhosas de cor púrpura até das areias amarelas do rio Chitravatri. E justamente no momento em que o sol despontou no horizonte, sob o teto da cabana de Padaraju, a criança Satyanarayana nasceu. Recebeu este nome porque os pujas e orações feitas pela mãe haviam sido dirigidos àquela forma e àquele nome particular de Deus. Realmente, Narayana é uma outra designação para Vishnu, o segundo na Trindade hindu, enquanto Satya é nome sânscrito e significa verdade ou realidade. Assim, Satyanarayana pode significar verdadeiro Deus onipenetrante. Não há nada de estranho ou profano no costume indiano de dar nomes às crianças desta maneira. Muitos deles, homens e mulheres, possuem um ou mais dos milhares de nomes atribuídos a Deus. Logo após o nascimento do bebê, ele foi colocado em alguns panos no chão. As mulheres observavam que os panos se movimentavam, subindo e descendo, de um modo peculiar, como se houvesse algo embaixo. E havia
uma Nádia, mas a cobra não feriu a criança. O aparecimento de tal cobra em qualquer recinto é encarado como muito significativo por muitos devotos, pois a Naja é um dos símbolos de Shiva. Também Sai Baba de Shirdi, conta-se, em várias ocasiões, apareceu em forma de Naja para seus seguidores. Desde o começo, o bebê era um mimo da vida, amado por sua beleza, sorriso pronto e doce natureza. Quando Satya começou a correr pelas ruas empoeiradas e a aventurar-se através da lama dos arrozais e pelas nuas colinas da vizinhança, já se faziam notar algumas características que o distinguiam de seus jovens companheiros. Diferente de seus colegas, ele tinha um carinho muito grande para com todas as criaturas humanas, ou não. Não suportava causar ou ver sofrimento. Isso fez com que se tornasse um vegetariano desde muito cedo, no meio dos carnívoros que o cercavam. O Sr. Kasturi me contou. Ele se mantinha afastado de lugares onde porcos e ovelhas, gados e outros animais eram mortos ou torturados, ou onde os peixes eram apanhados. Evitava as cozinhas e vasilhames usados para cozinhar carne ou galinha. Quando uma ave era escolhida para servir de jantar, Satyanarayana, o garotinho, corria para ela e a acariciava contra o peito, e o fazia como se o amor derramado sobre a vítima levasse os mais velhos a pouparem-na. Era chamado por seus vizinhos de Brahmajnani, devido a esta aversão pela dor imposta aos seres e pela dimensão de seu amor às criaturas. Além disso, ainda que de pés rápidos, gostasse de esportes ao ar livre e de conduzir explorações pelos arredores, ele nada tinha a ver com esportes que envolvessem maus tratos a animais, tais como brigas de galo, exibição de ursos ou as cruéis corridas de carros de bois, que eram feitas nas fofas areias dos leitos secos do rio. Muitos pedintes vinham até a casa de Satya, e se ele lá estivesse, ninguém saía sem algo para comer. Mais do que isso, quando encontrava aleijados e cegos na rua, ele os levava para sua casa e insistia com sua mãe ou irmãs mais velhas para lhes dar comida. Algumas vezes, a família se irritou com estes constantes e dispendiosos pedidos. Uma vez, sua mãe disse: "Veja bem, se dermos a eles comida, você é quem ficará com fome." Esta ameaça de forma alguma assustou Baba. Ele decidiu que ficaria sem almoço naquele dia, e assim o fez. Nada podia persuadi-lo a chegar até o seu prato. A mesma coisa passou a se repetir com frequência, e foi através de tais acontecimentos que a família teve a primeira visão das coisas estranhas que ainda aconteceriam
com aquela criança. Numa ocasião em que havia ultrapassado a doação de comida aos pobres, ele decidiu ficar sem comer por vários dias. Embora persistisse nisto, não mostrava nenhum sinal de fome e continuava suas atividades sem sinais de fraqueza. Quando sua mãe, preocupada, implorou para que comesse, ele lhe disse que já estava com seu estômago cheio de bolinhos de arroz, feitos com leite. De onde os obtivera, sua mãe quis saber. Um velho chamado Tata lhes teria dado, mas ninguém jamais ouvira ou escutara falar de tal pessoa. A mãe não acreditou nesta conversa do pequeno Sápia. Ele então ergueu sua mão direita para que ela a cheirasse, pois que, como muitos indianos, a família Raju comia com as mãos, desprezando talheres. Realmente, da palma da mão do menino, exalava uma delicada fragrância de ghee, leite e coalhada, de uma qualidade que ela desconhecia. Era presenteada por alguns misteriosos visitantes invisíveis. O que significaria isso? I bow down to you, Swami. Bless me. Oh Lord Baba, thank you for coming into my life. Thank you for teaching me what life really is. Thank you for the awareness that you have given me. And thank you for the happiness that you have imparted by giving me this opportunity to serve you. Thanks for coming into my life. Thank you, Swami.